Muito bem, pessoal, muito boa tarde a todos vocês, amigos internautas, aos 2.000 seguidores da nossa página na internet, do vazealegre.com, aos nossos seguidores aqui do Nonato Alves, no nosso perfil, e também aos seguidores do prefeito Zé Helder no perfil pessoal dele, porque estamos transmitindo simultaneamente desses três locais para que a informação chegue para cada vez mais pessoas, que essa é a nossa intenção de informar a população. Prefeito Zé Helder, prazer tê-lo aqui nos estúdios da Metas Comunicações, do vazealegre.com. Fazia tempo que eu estava querendo que você aparecesse por aqui, mas estava difícil devido à sua agenda. Finalmente. Mas enfim, a gente entende, administrar município não é fácil, eu sei que são muitas demandas, mas enfim, chegou a nossa hora de ter um bate-papo aqui na nossa vazealegre.com. Estamos aqui às ordens. Tudo em paz? Tudo em paz, tudo tranquilo. Satisfação é minha de estar aqui. Acho que o período, naturalmente, de 3 meses e meio de gestão, realmente a agenda é muito complexa, mas sendo para prestar informação à população, sempre que for convocado, estarei à inteira disposição. Família está boa? Família boa, o Heitor, a Sônia, tudo na paz. Muito bem, prefeito Helder, nós estamos aí no mês de abril, 100 e poucos dias de administração. Dá para fazer um balanço? Dá para dizer qual a diferença do quadro do dia 1º, quadro administrativo, do dia 1º de janeiro para o dia 20 de abril, a diferença dos quadros administrativos de lá para cá? Bom, Nonato, e queridos internautas, o meu respeito, o meu carinho e nosso boa tarde. Naturalmente, todo início de gestão você se depara com incertezas, com incógnitas, com índices e com números que lhe são, digamos assim, surpresas, boas ou ruins, né? Nós iniciamos dia 1º de janeiro de 2017, na expectativa, naturalmente, de pegar um município com um retrato, não diferentemente dos outros municípios, de crise, de dificuldades, e isso não foi, naturalmente, nenhuma surpresa. Porém, como a gente já estava preparado para estas dificuldades, para esta realidade, que é uma realidade de todo o país, a gente passou a fazer cada ação com muita cautela. E, devido a isso, a gente conseguiu equilibrar, o que era mais importante e fundamental inicialmente, que era prioridade, dentro do município, que era a questão do pagamento daquelas inadimplências que precisavam ser urgentemente pagas para que o município ficasse regularizado e pudesse conveniar e buscar recursos de fora. Porque o recurso do custeio ele é muito pequeno, Então, a questão financeira, ela inicialmente tinha que priorizar pagar INSS, FGTS, PASEP e aquelas, digamos assim, obrigações institucionais que tiram o município da regularidade e da adimplência. Isso foi feito e, paralelo a isso, também, naturalmente, nos deparamos com uma realidade estrutural, física, de todos os prédios públicos, com muitas dificuldades, com muitos deteriorados e com até dificuldades de funcionalidade, E isso também estendendo até a questão das frotas, tanto da saúde, quanto da educação, quanto da assistência, e tudo isso requer um certo tempo para que se organize. Mas tudo isso era uma surpresa, digamos assim, só em termos de quantitativos, mas já era uma realidade que nós esperávamos. Então, hoje, do dia 1º de abril para agora, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, acho que já melhoramos, 1º de janeiro para agora, acho que melhoramos significativamente em todos esses setores. Primeiro porque quitamos a questão de INSS e FGTS, PASEP. Hoje nós temos a nossa certidão de FGTS e de INSS, temos só uma pendência junto ao TCM, por conta do índice prudencial, que o gestor passado ultrapassou o índice prudencial, que é 54%, e por conta disso a gente tem que tirar a certidão fisicamente lá no TCM, eu acho que segunda ou terça sai, e aí a gente estará totalmente regular diante do Estado. A nível de federal, teremos ainda algumas complicações em relação a alguns postos de saúde, mas isso logo, logo também estaremos resolvendo. Então, acho que houve uma melhora significativa, que às vezes não é nem tanto muito visível, porque são obrigações imediatas de funcionalidade que o município deveria estar contento. Muito bem, essa seria a próxima pergunta que eu ia fazer para o prefeito, como é que estão as finanças da prefeitura e se já dá para saber qual a área mais carente, onde é que vai
ter mais atenção por parte da administração? Existe uma área que merece mais atenção? Ou existe uma área que não merece tanta atenção? Enfim, já dá para ter um diagnóstico disso? Já, Nonato. O município ele sempre tem uma realidade financeira em relação a todos os demais, tem uma semelhança, né? Por exemplo, todos os municípios, a maior dificuldade que se tem é na questão da saúde pública. Na questão da saúde pública, a gente se deparou com uma surpresa desagradável, que foi, ao visitar o nosso fórum local, eu me deparei com mais de 40 ações, né, direcionadas ao município em relação a medicamentos de alto custo e a cirurgias também de alto custo. Para o pessoal de casa entender, essas ações, aquela pessoa que não tem como comprar um medicamento ou não pode pagar uma consulta, então entra na justiça. A consulta nem tanto, porque é um valor, por mais que seja um especialista, mas não cabe talvez uma ação. Mas, por exemplo, é mais cirurgias e remédio. A pessoa precisa de uma cirurgia aqui que o custo é muito alto, é 30, 40, 100 mil reais, tem cirurgias, né, 20, 10, e a pessoa não tem. Procura a secretaria não tem realmente aquela dotação específica, porque a obrigação do município é de bancar, de manter a atenção básica. Mas o gestor, tendo a boa vontade, ele vai atrás do Estado, vai atrás dos amigos e termina conseguindo realizar essas cirurgias. Na questão do medicamento de alto custo... Na sua época de prefeito, das outras gestões, existia essa demanda? A demanda sempre existiu, porque as pessoas adoecem todo dia, né? Só que durante 8 anos eu não tive um caso ajuizado, porque quando o município não conseguia resolver, a gente procurava naturalmente os amigos, o Estado e terminávamos resolvendo. Durante 8 anos eu não tive um caso ajuizado. Hoje nós temos mais de 40 e, graças a Deus, a gente teve uma boa, digamos assim, compreensão do juiz local, onde a gente pediu um prazo, né, para que a gente tentasse resolver essas demandas que estão acumuladas e estão com processos em andamento. E, paralelo a isso, Nonato, não tem uma semana para que a gente não encaminhe para o Crato, Juazeiro ou Barbalha, ou até mesmo para Fortaleza, vários para Fortaleza, para fazer cirurgias de alto custo. Por quê? Porque as pessoas, quando aparecem com problema de saúde, ele tem imediatez para resolver. Então, um processo desse ajuizado, às vezes a pessoa pode até já ter falecido, e a ação está lá ainda, tramitando, tanto é que eu pedi para que a nossa Procuradoria fizesse esse levantamento. Então, em todos os setores tem a dificuldade financeira, porque nós estamos numa das maiores crises do século. Não adianta a gente querer ofuscar isso. E aí nós tivemos que fazer algumas medidas. Quais foram? Redução de custos com folha de pagamento. Nossa folha deve ter economizado aí em torno de 100 mil reais mês. Nós tivemos uma redução de combustível em torno de 30 a 50 mil reais por mês, em média 40, e não deixando de funcionar a frota. O carro da hemodiálise vai todos os 3 dias por semana. Os carros que precisam se deslocar com pacientes e consultas e exames estão também se deslocando. Ou seja, nós não paramos nenhuma atividade e mesmo assim economizamos em torno de 40 mil reais através dessa redução, desse acocho, né? E dentro da folha de pagamento também, porque só para você ter ideia, nós tínhamos 11 secretarias. Nós diminuímos algumas secretarias e diminuímos também os subsecretários. Só aí dá uma economia significativa de aproximadamente 50 mil reais. Tudo isso eu fiz para dar um equilíbrio e uma possibilidade inicial de quitar esses débitos de Previdência, de FGTS e outras mais que tínhamos dentro do governo, que o governo anterior deixou. E com esse equilíbrio agora acontecendo, a gente vai partir para manter a casa em ordem, ter uma condição de bancar uma contrapartida de uma obra federal ou estadual que a gente consegue. Então, todos os setores precisam de grande investimento, mas a saúde é sempre o maior problema em termos de investimento, porque a demanda é muito grande. Eu até questionando com o nosso secretário de saúde, o Henrique, já vi, e eu dizendo que achava que as pessoas agora estavam adoecendo mais, né? E ele explicou que acredita que essa não é a realidade, mas sim, a idade média de vida das pessoas aumentou. E isso faz com que as pessoas estejam mais susceptíveis às doenças, as pessoas de terceira idade. E ele acredita que isso seja um dos fatores. Mas a realidade é essa. A maioria dos setores estão sobre um equilíbrio financeiro momentâneo,
Porém, tem que ter muita cautela, porque a receita do município ela oscila muito. Então, eu tenho que ter sempre uma precaução e estar sempre preparado para fazer as contenções necessárias. Eu não posso comprometer o básico, eu não posso comprometer o remédio da farmácia pública, eu não posso comprometer a merenda escolar do aluno, eu não posso comprometer o translado dos alunos. Enfim, nós temos que priorizar para poder administrar com pouco recurso. Prefeito, no início do ano havia uma enxurrada de reclamação em relação à iluminação pública, em relação ao acúmulo de lixo nas ruas, enfim, estava uma situação bem complicada e a população reclamando bastante. Então, uma das primeiras ações após a sua entrada foi o lançamento da campanha Cidade Limpa e Iluminada. Há aqueles que dizem que alguma coisa mudou em relação a isso, aqueles que dizem que nada mudou, continua tudo igual, e aqueles que acham que mais ou menos. Qual é a sua avaliação da campanha? Deu certo? Foi cumprida? Todo o município já foi atendido? Houve alguns lugares onde não foi preciso chegar ainda devido a alguma questão? Enfim. Olha, quem diz que está atendido de forma alguma é porque está morando em outro planeta, talvez principalmente alguns adversários nossos que moram fora e faz oposição morando a mais de 500 quilômetros de distância. Quem mora em Várzea Alegre, precisamente nos bairros Riachinho, Rosinha, Vajota, Sanharol, enfim, principalmente os bairros mais centrais, eles são testemunhas que a parte da iluminação houve um impacto imediato e visível, porque estar no escuro e estar no claro são diferenças bem fáceis de definir. Então, hoje, nesse momento, nós tivemos aproximadamente 350 lâmpadas já trocadas dentro da área urbana. Não conseguimos ainda, porque quando a demanda é grande, você não consegue fazer a contento, até porque o dinheiro também é pouco. Veja só, se a gestão da iluminação pública é do município e durante 4 anos não houve uma reposição de lâmpada dentro do parque de iluminação do município, talvez fosse por falta de dinheiro. Então o dinheiro é pouco, mas mesmo com dinheiro pouco, nós já trocamos todas as lâmpadas das cidades, inclusive alguns bairros já passaram a ter lâmpadas queimadas depois dessa permuta. Mas eu vejo alguns opositores falando, principalmente da avenida, né? E da avenida que transita ali a BR-230, eu queria dar a boa notícia através aqui do seu canal, através da internet, através desse momento, dizer que eu não troquei ainda aquelas lâmpadas, porque a gente pretende, tanto na avenida Vicente Alves Costa, como também nas praças e nas outras avenidas Iraci Bezerra, que são avenidas que têm iluminação pública, né, paga pelo município, eu pretendo fazer uma permuta por lâmpadas de LED. Então, aquelas avenidas que, principalmente, estão hoje às escuras, a gente terá um processo de licitação em trâmite, onde me dará a condição de transformar praticamente em dia, porque quando você tem a iluminação em LED, tem mais claridade, tem menos custo, e isso é um projeto que a gente tem já em mente. Para mim fazer a permuta agora, eu estaria automaticamente fazendo um investimento para daqui a pouco estar tendo um outro investimento em cima, e aí ninguém pode fazer mau uso do recurso público. Eu vou cobrar isso aí, essa iluminação, porque eu faço caminhada para tentar baixar a barriga lá e quando eu volto lá, tem que mandar com a lanterninha do celular, né? E o que é importante dizer, Renato, é que a avenida ela está com as luzes apagadas e queimadas, talvez há mais de um ano, certo? Então, a oposição pegou agora uma mania de criar uma crítica dentro do governo, que tem 3 anos e meio, que a parte burocrática, financeira, administrativa, talvez eu não tenha nem conseguido ainda realizar, e já querem que eu tenha limpado e organizado toda a casa. Só para você ter uma ideia, né, aproveitando essa deixa, nós tivemos algumas críticas, inclusive algumas exposições inadequadas e irresponsáveis de pessoas que têm deficiência mental, que têm dependência de alcoolismo e que estavam em trajes despidos, né, sem trajes na verdade, na rodoviária a banhar-se. E esse fato me chamou a atenção pelo seguinte, porque esses andarilhos, essas pessoas estavam lá há mais de 1 ano e meio. E a vereadora que cobrou na última sessão da Câmara, ela mora próxima à rodoviária e tem 4 anos, fora essa nossa gestão, que ela era vereadora na bancada. E nunca levantou a voz para pedir ao prefeito anterior que tomasse providências.
A gestão anterior não passou uma vassoura no teto da rodoviária, não pintou nem retelhou e muito menos tirou aquelas pessoas que estavam lá. E eu não tinha feito ainda, porque eu não consigo organizar toda a cidade com uma vara de condão como se fosse mágico. Não, são pessoas que trabalham, quando trabalham ainda tem o custo para esse pagamento e tem que ter um cronograma para poder você conseguir, né, realizar tudo. Mas já fizemos a parte. Já temos uma das pessoas que eram moradores da rodoviária já transferidos e outros estamos na tentativa junto à família para fazer o procedimento da forma adequada, porque são pessoas que têm as suas deficiências, mas são pessoas humanas e que merecem todo o nosso respeito. Eu até digo que é uma atitude irresponsável expor pessoas com essa deficiência na internet, porque eu acho que é um desrespeito àqueles que têm a sua especialidade. Ontem o advogado Otoniel Fiuza esteve na Câmara, que é representante do CRES, Isso, do CRES. E ele disse que o CRES estava entrando com um processo, com alguma coisa, uma denúncia no Ministério Público em relação a quem publicou, porque é crime, né? Porque as pessoas não podem se defender, a situação delas não permite que elas se defendam. Sem dúvida. Então, que é diferente do cidadão comum, normal, que pode, se alguém fizer alguma coisa com sua imagem, ele pode ter total defesa, mas as pessoas nessa situação não, né? Inclusive, Nota, eu acho que é por conta de que a liberdade do uso da internet, né, extrapolou os limites e as pessoas não se atentam para algumas atitudes que às vezes são realmente ridículas e irresponsáveis. Agora, o feedback que você tem, a resposta que o prefeito tem dessa campanha Cidade Limpa da população, é uma boa resposta? Eu tenho andado, por exemplo, em alguns bairros e as pessoas têm me agradecido muito pela limpeza da cidade e também pela iluminação. No quesito limpeza da cidade, nós temos um grande problema porque nós estamos tendo um inverno regular e essa constância de chuva, ela impede que você faça uma capinação e retire todo aquele mato ou capim da rua e dentro de 15 dias há uma tendência natural, pela chuva que Deus do céu nos dá, graças a Ele, né? Porque pior seria sem a chuva. Então, com essa regularização dessa chuva, essa constância dessa chuva, ficou complicado para você manter 100% e durante todo o tempo a cidade sem capim. Porém, já nos deu a preocupação, que era uma medida que eu pensei em tomar durante os meus 8 anos de gestão, e nós vamos tomar nesse primeiro ano de gestão, que é digamos assim, o asfaltamento daquela proximidade do meu fio, de 1,5 m, 2 metros do meu fio, para que, através de um asfaltamento, ou então de um concreto armado passado ali, numa textura que dê a condição de não nascer mais capim, digamos assim, uma atitude preventiva. E isso nós deveremos fazer nesse ano de 2017, para que no ano de 2018, no inverno, mesmo no inverno, a gente tenha menos custo e a população tenha menos dificuldade de conviver com esse mato que nasce naturalmente todos os anos, né, entre pedras e pedras de calçamento em toda a cidade. Então, todos os municípios têm essa dificuldade de limpar a cidade nesse período. Então, a dificuldade maior é essa, mas durante esses 3 meses e 20 dias, em todos os lugares que eu tenho andado, a iluminação pública tem sido motivo de agradecimento da população e a limpeza também. Então, estou tranquilo quanto a essa questão e sei que o opositor, quando fala, é porque ele pega uma situação pontual, pode fotografar e quer que aquilo faça com que as pessoas entendam de forma genérica. Agora, a Várzea Alegre tem uma área muito extensa. Na área urbana, ela é grande, porque tem uma expansão grande de bairros circunvizinho e ainda tem a nossa questão da área rural. Ao todo, nós somos mais de 800 quilômetros quadrados. Então, o município é significativamente grande. Mas, precisamente na área urbana, Nonato, eu acho que a limpeza e a iluminação está sendo feita a contento e quanto às avenidas, fiquem tranquilos e você vai ter a condição de caminhar sem dar topada a partir, talvez, no máximo, no meio do ano. Muito bem, deixa eu pedir aqui para a produção um pouquinho d'água. Um copinho aqui, ó. Já que está todo mundo aí, curtindo, então, por favor, gente, ajuda a gente aqui para a gente continuar batendo papo, porque dá uma sede danada, né? Prefeito, é o seguinte, no início do ano era visível a expectativa da população em relação ao seu terceiro mandato, isso baseado nos mandatos anteriores. Então tinha toda aquela euforia, né, de início de mandato, de Várzea Alegre feliz de novo. Prefeito acha que, passados esses 3, 4 meses, essa expectativa deu uma baixada, ela continua,
Como é que o prefeito avalia essa questão, em relação à sua gestão? A nossa gestão. Olha, Renato, eu acho que as pessoas podem esperar da nossa gestão, não de mim individualmente, mas de todos que compõem a administração pública, tudo o melhor em termos de dedicação para os resultados acontecerem. Eu sei que não é da noite para o dia. Só para você ter uma ideia, eu fui prefeito em 2005 e iniciei com muitos problemas e nós só conseguimos fazer a diferença acontecer praticamente no segundo ano de gestão. Por quê? Porque quando você inicia, você tem que primeiro organizar a casa. Quando você pega uma casa já organizada, aí é mais tranquilo. Mas só para você ter ideia, a Vaze Alegre tem, só de convênio estadual, 23 convênios estaduais parados com pendências, irregularidades, e tudo isso requer atenção, dedicação e eficiência para que essas obras comecem a andar, para que o município comece a ter, além da obra, o emprego para o cidadão, o emprego de servente, o emprego de pedreiro, de ajudante, enfim. Várias oportunidades surgem quando você vai construir. E essas construções a gente deverá estar iniciando em breve. Por quê? Porque primeiro tinha que tirar a inadimplência. Segundo, temos que conseguir com o governo do Estado o remanejamento desses recursos que estavam nos anos anteriores para o exercício 2017. Inadimplência já tiramos, o remanejamento dos recursos já conseguimos, e o terceiro passo agora é junto ao governo do Estado, que eu tenho ido com o deputado Sarto constantemente, nós vamos fazer com que o governador coloque limite nesses convênios para que a obra possa ser tocada e o construtor receba de acordo com suas medições para que a obra ande. Então, eu acredito, Renato, que a expectativa das pessoas, elas, na grande maioria, já estão, de fato, alcançando. Por quê? Porque a Vaze Alegre já teve carnaval. Porque a Vaze Alegre, depois que assumi, o empresário da GVS já inaugurou uma pequena fábrica com 30 empregos que faz a confecção e a fabricação de piscas e alertas. Nós já temos hoje uma cidade, de qualquer forma, com um prefeito que, estando na cidade, e um cidadão da nossa Vaze Alegre tendo um problema de saúde ou qualquer outro problema de gravidade, ele encontra o prefeito para discutir e para buscar alternativa para resolver. Isso já é uma grande mudança. Já mudou porque no momento que se gera mais emprego, se dá mais atenção à população, se faz resolutividade através de ultrassons, que nós não tínhamos, agora temos o atendimento das ultrassons, se faz também através dos PSFs que já estão funcionando, estamos em débito ainda na questão da saúde bucal, porque tem muito ainda, digamos, de equipamento e algumas coisas precisam de um processo licitatório, e quando você inicia o ano, tudo tem que ser licitado, e aí você não consegue fazer todas as licitações ao mesmo tempo, porque tem toda a burocracia. Mas eu tenho plena convicção de que parte da população que tem plena consciência sabe que o dever está sendo bem cumprido e que a expectativa não foi decepcionada. Nós já estamos fazendo muito pelo município e vamos fazer muito mais. Por quê? Porque os projetos necessários para a parte estruturante iremos fazer. A busca incansável de gerar mais emprego e renda iremos fazer. E essa parte da segurança, que eu sei que é uma grande problemática a nível de Estado e a nível de país, também daremos a nossa contribuição no quesito que quer, digamos assim, ser da nossa competência, e o apoio daquela que é da competência do Estado nós daremos também. Porém, a competência nossa na segurança pública é a segurança preventiva. É fazer com que a nossa criança tenha uma educação saudável, é fazer com que a nossa criança tenha projetos de esporte, sociais e culturais que venham a transformá-lo num verdadeiro cidadão. Preenchendo esses espaços, nós estamos construindo meios saudáveis de convivência. E quem forma o homem é o meio em que ele vive. Eu quero o meio de Vaze Alegre, através de projetos sociais, culturais, esportivos e também através de uma boa educação, fazer com que a nossa criança se transforme num cidadão e venha a ter menos problemas de insegurança no futuro. Agora, por que tem um pessoal ali na rua, né, comentando assim, olha aí, o prefeito Zé disse que reabriu o hotel municipal, aí botou lá, foi a Secretaria de Saúde, tá aí, cadê o hotel? Por que foi que o prefeito não reabriu o hotel como hotel e botou a secretaria lá? Veja bem, eu fiz alguns comícios, né, e nos meus discursos eu sempre dizia que o que era para estar aberto estava fechado
que era a cadeia pública. Não, o que era para estar aberto estava fechado, que era o caso do hotel, era o caso do estádio Juremal, era o caso do INSS, enfim, algumas repartições que era para estar aberto estava fechado. E eu dizia que o que era para estar fechado estava aberto, que era o caso da cadeia pública que tinha caído o muro e que não tinha tido nenhum empenho, nem esforço para realizar a construção daquele muro. Logo que entramos, junto com a coordenadora competentíssima, a doutora Ana Cláudia, a gente reuniu esforços e, graças a Deus, já está a cadeia funcionando. Vamos fazer uma parceria com a cadeia para que a gente tenha uma condição tanto de apoiar na questão da alimentação, como também apoiar os detentos na questão de uma atividade. Né? Já tive com a GVS, já tive com a Confiplast e vamos buscar alternativas. Já tive com o meu compadre de Assis e vamos conversar com todos eles para a gente levar atividade de trabalho para essas pessoas que estão lá na cadeia, porque eles vão ganhar alguma coisa, vão diminuir o seu período de pena e, acima de tudo, vão buscar a possibilidade da ressocialização. Então, a parte da cadeia resolvemos. A parte do hotel, né? A parte do hotel, em nenhum momento eu dizia que era para estar aberto e estava fechado, mas em nenhum momento eu afirmei que eu iria abrir o hotel. Porque eu entendo que o hotel municipal, eu particularmente, que tenho já os meus 50, sou testemunho do quanto é agradável e interessante o nosso convívio no hotel municipal. Porém, a estrutura do hotel não tinha nenhuma condição mais de funcionalidade. Para o hotel voltar a funcionar, tinha que fazer uma aquisição de todos os equipamentos e uma transformação total na parte de infraestrutura. Porque com o tempo foi ficando aquela, digamos assim, estrutura foi ficando deteriorada. O município não teria esse recurso. E no momento que a gente está passando de dificuldade financeira, a melhor alternativa, de fato, era criar uma condição de ocupar com a Secretaria. A Secretaria de Saúde gastava em torno de R$10 mil, 8.250 de aluguel. No momento que a gente leva para o hotel, a gente economiza esses 8.250 e esses 8.250 dá para atender exames especializados, que às vezes não tem como um cidadão carente fazer, tem como fazer uma cirurgia, digamos, de 4, 5 mil reais, tem como ajudar um cidadão que está ali querendo realmente realizar um procedimento cirúrgico, e tudo isso é a nossa meta maior, economizar para poder atender aquilo que é básico e necessário, principalmente para os mais carentes. Mas não houve uma afirmação da minha parte que eu iria reabrir o hotel municipal. Eu sempre fazia uma crítica porque poderia não ter deixado fechar. Mas como já estava fechado, já funcionava a Secretaria de Cultura, né, a gente resolveu, dentro desse estudo também econômico, de fazer essa mudança. E creio que para a população, né, principalmente a mais carente, ficou muito bom. Por quê? O hospital fica mais próximo. A farmácia pública está talvez ali a uns 350, 400 metros do hospital. Saiu da consulta, é mais próximo para pegar o remédio na farmácia pública. Precisou de um transporte, é mais próximo. O SAMU, geralmente, quando se precisa, fica também mais próximo dos hospitais. As ambulâncias também. Então, até em termos de logística, ficou bem mais tranquilo. A justificativa é exatamente essa: economia e uma adequação dessa realidade que a gente vive hoje no momento. Quando fala abrir e fechar, a gente lembra de quê? Matador público. Agora né? São duas palavras-chave que a gente fica... Fechou o quê? O matador público. Abriu o quê? Como é que está essa questão do novo matador público? Eu não vou nem perguntar do antigo, vou perguntar do novo. Como é que está o mandamento desse matador? O matador público ele está no seguinte contexto. Nós tivemos um projeto, né, que foi conveniado em 2010. Executamos 80% da obra. Ficou recurso em conta de 125 mil correspondente a 20% da obra. Essa obra ela não foi conclusa durante os 4 anos do ex-prefeito. Então, vários problemas aconteceram, convênio foi cancelado. Quando o prefeito fala assim, olha, não foi feito no ex-prefeito, o pessoal da oposição pensa que está empinjando. Não, mas eu não estou empinjando. Porque, na verdade, o que eu não posso é deixar de dizer que uma gestão eficiente não teria deixado fechar o que existia e, se tivesse fechado, tinha aberto o que estava em construção. Sabe por quê? Porque eu vou mostrar que dentro desse ano de 2017 eu abro o matador. Palavra dada. Palavra dada, e só não abro se houver uma perseguição dos opositores em chegar junto ao governo do Estado e causar o impedimento de uma licença ambiental,
causar, porque isso tudo depende do Estado. Mas eu creio e acredito na competência, na seriedade do nosso querido governador Camilo Santana. Pronto, de vez em quando a gente vê o prefeito lá, mas o governador... Pois é, já tomei suco de laranja com ele, já tomei água, já tivemos lá. Né? Não vai fazer. Então eu acho que está tudo sob controle. Mas eu acho o seguinte, sabe, Renato, que quando eu falo em ineficiência, eu não estou criticando ninguém, eu estou sendo sincero. Como é que você pega 23 convênios iniciados em 2013 e não conclui? É ineficiência. Porque são convênios fáceis de serem executados. Por quê? Era calçamento, era passagem molhada. É diferente de um projeto, às vezes, digamos, de um edifício, porque são mais complexos arquitetonicamente e também processo de engenharia mais complexo. Mas o calçamento é coisa simples. A maior parte desses convênios são de calçamentos. Então, houve uma ineficiência, principalmente na gestão de obras. Isso não é segredo para ninguém. Agora, não é crítica, é realidade, certo? E isso não é nenhuma surpresa, porque isso eu disse durante todos os 4 anos que convivemos. Mesmo sendo amigo, mesmo sendo aliado na época, né, porque hoje eu não sou mais, do ex-prefeito, mas na época eu sempre disse que faltava eficiência para poder abrir o matadouro. E esse matadouro, ele tem ainda que licitar, nós temos que licitar ainda equipamentos e temos que licitar ainda uma estação de tratamento para os dejetos. Então tudo isso a gente está vendo, já estou com um projeto pronto, inclusive a SEMAS está para liberar a aprovação e a gente quer abrir agora em 2017. Eu não vou dar um prazo, uma data, quero até, assim que eu tiver um cronograma com mais consistência, eu quero fazer uma reunião com os nossos marchantes para dar a eles uma notícia com mais, digamos assim, segurança e precisão. Muito bem, prefeito, como é que está sendo a sua administração em relação à zona rural e à zona urbana? O prefeito tem dado atenção à zona rural, tem feito visitas aos distritos, tem acompanhado os problemas dos distritos ou tem dado mais atenção à zona urbana? Olha, inicialmente eu acho que a gente tem realmente dado uma atenção maior à zona urbana e, acima de tudo, tem dado uma atenção maior à questão administrativa, burocrática e até jurídica, né? Por quê? Porque tem dia que eu chego 8 horas da manhã na prefeitura e saio 10 da noite. E não é conversando ou jogando conversa fora. É buscando alternativa de resolver convênios, é ligando para repartições para resolver e buscar alternativa de solução para esses convênios que estão aí pendentes. Agora, a zona rural, a gente já iniciou alguns trabalhos, né? Por exemplo, habitação. Já levamos para a zona rural cadastros para serem realizados aproximadamente 100 habitações que são substituição de casa de tapa por casa de alvenaria, junto a esses recursos que vêm do Ministério da Cidade, né, que inclusive na Câmara disseram que não era projeto do prefeito, era um projeto do governo federal, e do governo federal. Tirando aqueles projetos que você realiza com recurso próprio do município, todos são recursos ou estadual ou federal. Agora, tem que ter um prefeito para ir buscar, não cai do céu, né? Todas as obras que eu fiz com recurso federal são obras do governo federal, mas foi o prefeito que foi buscar. Então, as casas estão vindo para cá e eu creio que comecem logo em breve. E uma das atenções que a gente já deu, principalmente ao nosso distrito do Naraniú, foi a questão do pissarramento de algumas ladeiras e principalmente também da passagem da máquina em algumas estradas, principalmente naquelas principais. Por que a gente se preocupou? Porque geralmente a gente costumava, Renato, iniciar as estradas no mês de maio ou junho, certo? Mas esse ano teve bastante chuva e constante, e aí o solo vai ficando naturalmente mais mole e mais fácil de causar erosão. E também tinha uns 2 anos que não era feita estrada praticamente porque não tinha também chuvas, né? Não tinha chuvas. Então, diante disso, a gente resolveu dar já uma pissarrada e a máquina patrol já passou em algumas estradas, principalmente essas principais rodovias da zona rural. Então já é uma atenção que a gente está dando. Quanto à visita na zona rural, eu sempre que posso faço isso. Já participei de algumas reuniões de associações, tive o prazer de, no período da campanha, prometer abastecimento d'água em algumas comunidades. E em novembro ainda, falei com o deputado Sarto e a gente conseguiu sensibilizar Sohidra e o governo do estado
e tinha os pagamentos atrasados nas construtoras que estavam executando, e essas construtoras reiniciaram. Nós já temos o projeto do abastecimento da água da volta praticamente concluído, já está só em fase lá de experiência final, Fortuna, Vacaria, e temos também Coité e Timbaúba. Então, isso também foi uma atenção dada à zona rural. Projetos de pissarramento já começaram, calçamentos iniciaremos. A primeira ladeira que será calçada pelo governo Zé Alto será a ladeira do Graiado, lá no distrito de Calabás, e isso será, já estaremos iniciando. Então, eu estou, talvez, não dentro do distrito, presencialmente, mas dentro do gabinete e correndo atrás, através de obras junto ao governo do Estado e ao governo federal, a gente está já trabalhando pela zona rural. Abastecimentos de águas também, conseguimos 2.250.000 com o Ministério da Integração, através do nosso senador Eunício Oliveira, e através disso a gente também já está elaborando esse projeto, que é o caso do Poço Cercado, Monte Alegre, Canindezinho, que são comunidades que já têm a fonte, têm uma parte de abastecimento, mas não têm a sua funcionalidade de forma adequada, né? Então, os olhos estão na zona rural e na zona urbana, mas na zona urbana, em termos de infraestrutura, em termos também, digamos assim, de otimizar essa parte, digamos, documental e burocrática, tem me tomado mais a presença para cá, para a zona urbana. Prefeito, não tem como fugir da questão da segurança pública, embora a gente saiba que não é uma questão direta do município, né? A gente sabe que é uma questão do governo do Estado, prestar segurança à população, segurança pública, mas não tem como a gente fugir porque é uma coisa que atinge diretamente a população e tem havido muita reclamação, tem havido registros recorrentes de assalto aqui, assalto ali, estabelecimento comercial, à luz do dia, enfim. A Prefeitura fez alguma coisa desde o dia 1º de janeiro, está fazendo ou vai fazer alguma coisa em relação a isso? Sim, Nato. Como eu disse, a parte da segurança pública, durante os 8 anos que eu fui prefeito, a gente conseguiu ter uma paz visível, né? Nós tivemos um comandante local, que era inicialmente Tenente Luciano, depois Capitão Luciano e hoje, né, Major Luciano. E o Major Luciano conseguiu, graças a Deus, a parte combativa com a sua equipe na época fazer um trabalho exemplar. E, paralelo a isso, a gente passou a também ter uma preocupação educativa e social, e isso juntou, porque não dá para andar separado. Se você só combater o bandido, você combate um e nasce dois. Então você tem que fazer o combate e fazer a boa prevenção. A boa prevenção nós já iniciamos. Agora, tem muito o que fazer ainda em termos de prevenção. Iremos fazer. Mostrar através de campanhas educativas aos nossos jovens o quanto a droga é maléfica, né? Mostrar o quanto impacta diretamente na saúde, mostrar também o quanto é saudável e gratificante ser um cidadão, ter a sua profissão, criar a sua família de forma regular e organizada. Tudo isso nós iremos fazer. Mas, paralelo a isso, eu já tive, inclusive, 2 vezes com o Coronel Viana. O Coronel Viana é o comandante da Polícia Militar do Estado, juntamente com o deputado Sarto. E, nessas ocasiões, eu tenho relatado para ele essa nossa preocupação. Ele se prontificou de criar uma regularidade da presença do raio aqui e também de ver se poderia, né, aumentar o efetivo e se poderia também melhorar a questão das nossas viaturas. A viatura que está hoje aqui em Vaza Alegre tem mais de 600 quilômetros rodados, talvez, 500, 600. Está parecido com a frota da saúde. Nós temos aqui ambulância com 530.000 quilômetros rodados. Então, nós temos 2 ambulâncias conseguidas. A Fabrício conseguiu uma com a doutora Miriam e eu consegui outra com o Sarto. Estão iniciando aí os processos, já a gente terá essas 2 novas e deverá pegar essas 2 mais velhas e talvez leiloar, porque realmente é um risco transportar uma pessoa que já está enferma num transporte que não traz nenhuma segurança. Então, a segurança pública tem toda essa deficiência aqui, de contingente, né? Eu sei da boa vontade dos policiais que aqui estão, mas, infelizmente, às vezes a quantidade é pequena e a estrutura também é pequena. Já fizemos uma parceria para a questão da alimentação dos policiais, porque às vezes também o prefeito é bom que faça, nós já temos um convênio dessa parceria, faça aquele dever de casa, pelo menos de dar
uma condição melhor aos policiais para que tenham também, já que é uma profissão tão árdua e tão arriscada, né, que tenham também condições de viverem condignamente. Então, a gente tem feito essa parte. Agora, naturalmente, a deficiência da segurança pública, ela está em todo o estado, né? Nós tivemos agora problemas recentes na capital, que é de veras preocupante, né? E nos interiores não está diferente, mas eu acredito que esses resultados acontecerão devagarinho. Não se transforma, você consegue desmanchar o que está feito no piscar de olhos, mas construir o que foi destruído tem que ter um pouquinho de perseverança, paciência e, acima de tudo, dedicação e eficiência. Teremos, sempre pedindo a Deus, que Ele dê essa sabedoria para que a gente faça a melhor condução possível para realizar um bom trabalho. Porque eu não pretendia nem mais entrar na vida pública. Eu achava que minha missão já tinha sido cumprida. Mas estou, e já que estou, iremos dar tudo de nós, eu e nossa equipe, para fazer um bom governo em todos os setores, mesmo na questão da segurança, que não é de uma competência direta, digamos assim, da municipalidade. O prefeito está satisfeito com o secretariado que escolheu, com a equipe que montou? Tem alguma área que não está boa, que o prefeito já está dando umas puxadas de orelha, ou está tudo bem, está andando do jeito que ele esperava? Mesmo andando bem, Nonato, eu puxo a orelha quase todo dia. Né? Eu tenho uma característica de trabalho que às vezes pode até ser aparentemente assim antipática, né? Por aqueles que são colaboradores, mas eles entendem. Né? Eu não tenho um dia que eu não ligue para o chefe de gabinete para orientar, solicitar, cobrar, brigar, não tem um dia. Isso também não tem hora não. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, e assim são todos os secretários. Então, todos os secretários, se você realmente cobrar e ficar, digamos assim, mostrando a necessidade, porque é o que eu tenho dito a todos os secretários e tenho dito a todos os servidores. A gente, quando assume um cargo público ou concursado ou um cargo de confiança, Nonato, você tem que entender que você passou, a partir daquele momento, a ser empregado do povo. Concorda? Concordo. Sendo empregado do povo, o seu patrão não é Zé Helder, o seu patrão é o povo. Então, quando eu passo numa rua que eu vejo um esgoto estourado, eu ligo imediatamente para o secretário ou ligo diretamente para a pessoa que cuida da parte de esgoto, que eu tenho o telefone tudo no meu celular. E ligo e cobro. E aí digo assim, ó, daqui a meia hora eu estou passando aqui, para ver se está pronto. Então, eu monitoro e isso termina dando um pouco da eficiência. Porque quando você despreza, o secretário acha que está bom, a população às vezes não reclama, né? Pelo menos nessa gestão eu tenho tido, graças a Deus, uma boa oposição, né? Porque mesmo às vezes sendo injusta comigo, em querer cobrar de mim um resultado que não é de minha competência ter resolvido já por conta da falta de tempo e de condição humana. Essa cobrança incomoda ou ela incentiva? Ela incentiva e me ajuda a dar eficiência à minha gestão. Por isso que eu peço, pelo amor de Deus, a oposição que está me ouvindo, continue criticando. Agora, quanto mais puder fazer críticas construtivas e responsáveis, para mim melhor. Porque a crítica, quando ela é irresponsável e às vezes, digamos assim, sem cabimento, aí ela aborrece. Mas uma crítica que é construtiva, para mim, é a melhor coisa do mundo, porque me dá a condição de reparar os erros e buscar alternativa de solução para melhor fazer a gestão. Muito bem, prefeito. Tem algum assunto que o prefeito quer abordar? Vamos falar um pouquinho aí do terminal rodoviário, que foi um assunto bastante discutido recentemente. O que o prefeito está fazendo de melhoria no terminal rodoviário? E a questão da Guanabara, vai trabalhar para voltar para a rodoviária? Como é que está isso que o pessoal tem comentado demais isso aí? Veja bem, Renato, a questão da infraestrutura da rodoviária, a parte de limpeza ao redor, retelhamento, a gente já fez um processo licitatório e já estamos com um contrato feito com a empresa para poder fazer retelhamento e pintura. Então essa parte física, ela vai estar, graças a Deus, já em bom estado, né? A questão dos nossos moradores de rua que estavam lá está praticamente resolvido. A questão, digamos assim, e aí quando eu fiz aquela crítica é porque são problemas que não são de agora. Né? Se eu tivesse pegado a rodoviária pintada, retelhada, bonita, sem nenhum morador lá, e tivesse tudo isso acontecido em 3 meses, aí poderiam
meter a ripa no lombo do prefeito, porque era incompetência e responsabilidade minha. Mas eu tinha que ter o tempo necessário para resolver, e estou resolvendo. Acredito que segunda-feira a gente dará ordem de serviço da pintura e retelhamento, então a parte física vai ficar ok. Depois disso feito, eu vou ver juntamente com a Guanabara, já que a Câmara naturalmente manifestou e que a população tem manifestado esse anseio da volta, né? Já tem um ofício lá do ex-prefeito Vanderlei solicitando, né? Mandaram o ofício desde o ano passado, só que a Guanabara não atendeu, talvez por conta da estrutura da rodoviária, como também do translado que estava complicado, né? Então, acredito que a gente deverá resolver isso o mais rápido possível, né? Um assunto, Nonato, que eu gostaria também de colocar aqui, aproveitando essa oportunidade, é a questão do Hospital São Raimundo Nonato, porque a gente tem uma notícia muito boa, e já tive com o Dr. Carlalho, já tive com o Dr. Pedro Sátiro, já nos comunicamos, né? E eu fui junto ao deputado Sarto, porque o recurso da saúde pública do FUS e do BLAT, ele é um recurso limitado, que são praticamente as fontes que nós temos para pagar profissionais, manutenção, compra de equipamento e medicamentos também, né? Compra de medicamentos e de equipamentos também. Então, é muito limitado. Mas eu, juntamente com o deputado Sarto, eu solicitei a ele uma ajuda para esse ano e para o ano que vem. Porque, veja bem, o São Raimundo veio melhorar, graças a Deus, ao compromisso do Dr. Pedro Sato, mas, acima de tudo, a eficiência da direção, através do Dr. Carlalho e toda a equipe, né, veio dar uma melhorada em termos de equilíbrio financeiro depois da quarta clínica. Mas, durante o ano de 2016, o hospital acumulou um débito de aproximadamente R$500 mil. E é por isso que nós estamos hoje nessa dificuldade. A realidade de 2017, por conta da existência já da quarta clínica, praticamente a receita e a despesa ela está mais ou menos equilibrada. O problema é o débito acumulado, o débito pré-existente. E esse débito pré-existente, ele não tem como ser resolvido da noite para o dia. Mas o deputado Sarto fez um compromisso e vai fazer, né, para esse ano, através de emenda parlamentar, uma doação de R$200 mil. E provavelmente essa doação deverá vir via município, certo? Onde a gente fará o recebimento e no município servirá como custeio. E aí a gente vai fazer uma subvenção, o prefeito, juntamente com o hospital, prefeitura, hospital, faz uma subvenção para, mês a mês, repassar um valor que deverá ser em torno de 40 mil. Então, em 5 meses, a gente deverá ter repassado esse dinheiro para melhorar, né, a condição financeira do hospital. Então, fiquei muito feliz com o Sarto, porque deu a condição do município fazer essa boa ação. O deputado Sarto deverá estar vindo em breve para fazer esse anúncio oficial e assinar realmente esse convênio. E aí a gente agradece muito a população, agradece muito a existência do Hospital São Raimundo Nonato, porque através do Hospital São Raimundo Nonato, através da direção do Dr. Carlalho e todos que fazem o hospital, nós temos hoje um hospital polo, um hospital que dá um atendimento invejável em relação à maior parte da região. E, paralelo a isso, estamos buscando também parcerias de outros municípios para trazer esse serviço para cá. Então, eu acho que logo, logo a gente terá o Hospital São Raimundo numa condição mais tranquila, né, financeiramente falando, e agradecer muito à população pelo gesto que tem, né, demonstrado durante todo esse início de campanha, sendo muitos e muitos cidadãos solidários com essa causa. Tanto é que quarta-feira que vem terá aí essa corrida, essa caminhada, né, em prol do hospital. Inclusive eu passei a semana treinando, mas de qualquer forma, quarta-feira que vem a gente vai estar lá, se Deus quiser. Muito bem, prefeito Zé Elda, eu agradeço a sua participação aqui e lhe dou uma dica. Apareça mais vezes, venha conversar com a população, venha explicar o que a prefeitura está fazendo, porque às vezes nós da imprensa sentimos a dificuldade de termos algumas informações. Às vezes a oposição posta uma matéria e a gente fica sem ter como ouvir a outra parte para poder fazer as colocações, mostrar os dois lados. Então, sim, aqui o canal vazelec.com, o canal Vazelec Notícias, está mostrando toda quarta-feira as reuniões da Câmara. Então, as pessoas estão ouvindo a opinião da... Opa, o negócio que aqui. O pessoal está vendo a opinião da oposição, da situação, enfim, está tendo lá aquela informação. Então, o prefeito fica à vontade para quando achar necessário alguma informação importante, dizer, rapaz, eu queria falar sobre esse ou aquele assunto, e fique à vontade para aparecer mais vezes, porque eu acho que é importante, não para nós da imprensa, é importante para a população do Vazelec.
Sem dúvida, Renato. Acho muito bem colocada essa questão, porque hoje a gente que vive no corre-corre trabalhando, às vezes se esquece até de publicar o que se está fazendo. Né? O nosso secretariado trabalha muito, a gente trabalha muito e termina esquecendo da importância que é comunicar às pessoas do que está acontecendo. A oposição, naturalmente, dentro das suas reuniões de quarta-feira, fazem as suas críticas e fazem também as suas exigências e as suas colocações, e estão mais do que corretos, tem que fazer mesmo, mas é importante a gente ter a oportunidade também de utilizar esse mesmo veículo para não colocar apenas a nossa versão sobre esses fatos, mas acima de tudo dar as notícias que às vezes precisam ser dadas para que a população tome conhecimento. Às vezes são notícias positivas e que às vezes a gente não tem esse acesso, né, para transmitir e os nossos internautas terem aí o conhecimento. Então fica aqui o meu agradecimento, né, a você por ter me convocado dentro desse contexto. Acho que há algumas dúvidas que deveriam ter aí nos nossos internautas, na nossa população, se não deu para ser claro, mas numa próxima oportunidade esclarecerei melhor. Vamos fazer o seguinte, na próxima vez que o prefeito se disponibilizar a vir, a gente pode ir fazendo as perguntas dos internautas, dos cidadãos. Pode, tranquilo. Se topa, né, a parceria com a população. Vamos mandar daqui as perguntas, a gente vai lendo na medida do possível que o prefeito responde. É fundamental, porque quem mais sabe da realidade é o cidadão que está lá no bairro, é o cidadão que está, né, no dia a dia convivendo com suas dificuldades ou com suas facilidades. Então, eu acho que sem provocado pela população em si, é até gostoso, porque eu estou aqui exatamente como empregado do povo e estarei sempre à disposição para responder a você como repórter e à população ainda com mais carinho e respeito. Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa, nosso bate-papo. Eu tentei fazer uma coisa descontraída para não ficar aquela coisa engessada. Tomara que vocês tenham gostado e qualquer dia, quando o prefeito estiver disponível, a gente volta aí para conversar com vocês, respondendo as perguntas de vocês. Ele está se comprometendo, né? Está se comprometendo com um monte de coisa aí, com mais essa agora, né? Agora não é mais promessa de campanha, é promessa de prefeito eleito, né? Então, agradeço demais a sua presença aqui e fique à vontade para as suas considerações finais. Eu só agradecer, Renato, agradecer a você, agradecer a cada internauta que está nos ouvindo e dizer que a missão é árdua. A gestão pública hoje é muito complexa. Para você ter ideia, a realização, por exemplo, daquele carnaval, eu perdi noites e noites de sono, perdi manhãs e manhãs junto com a equipe técnica, a equipe jurídica, para poder entender a melhor forma de fazer, porque eu não podia deixar, digamos, um evento daquela magnitude de importância turística e cultural para a gente, e até econômica também. Então, assim, não é fácil fazer gestão pública, por conta dos engessamentos burocráticos, por conta, às vezes, de todas essas questões que a gente vê hoje em todo o país, mas, para mim, é muito gratificante estar sendo prefeito pela terceira vez, e quero dizer que, nesse momento que estou sendo gestor pela terceira vez, eu tenho compromisso de fazer igual ou melhor o que fiz. Não posso dizer que a gestão será igual, mas o meu comportamento será de fazer melhor ou igual. Estamos vivendo um momento diferente na questão tanto política quanto administrativa, como também, Renato, financeira. Então tem mais algumas limitações em relação ao passado. Mesmo assim, com fé em Deus, superaremos os obstáculos e daremos a Várzea Alegre dias melhores, que é esse o nosso objetivo maior. Então, meu muito obrigado a você, meu muito obrigado e o meu respeito sempre ao povo da minha amada terra e especialmente a você, internauta, que esteve até agora conosco. Obrigado, prefeito Zé Helder, pela presença. Pessoal, a gente volta aí a qualquer momento com outras entrevistas e a qualquer dia a gente volta com o prefeito Zé Helder aqui de novo, mais uma vez, batendo papo com vocês, tá? Grande abraço, obrigado pela audiência, obrigado pela atenção e a gente se vê. Tchau.